Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar de forma simples como funciona a comunicação interna de um computador usando esse diagrama aqui. Ele mostra como a CPU conversa com a memória e com todos os periféricos utilizando diferentes tipos de barramentos, né? Vamos começar pela CPU, que aparece do lado esquerdo. Ela é formada por duas partes principais: a unidade de controle e a unidade de lógica e aritmética. Os dois, um é conhecido como UC e o outro como ULA, certo? A unidade de controle é a parte da CPU que coordena tudo. Ela decide qual instrução vai ser executada, controla o fluxo dos dados e envia sinais para os outros componentes. Já ULA é responsável pelas operações aritméticas e lógicas, como somar, comparar valores, fazer multiplicações e tomar as decisões. Agora, para que a CPU funcione, ela precisa comunicar com a memória e com os periféricos. E essa comunicação acontece através dos barramentos, que são os conjuntos que os fios carregam informações dentro do computador. Né? A imagem mostra três tipos principais de barramentos, que em rosa aqui temos o barramento de dados, em azul temos o barramento de endereço e em verde temos o barramento de controle. Vamos entender cada um deles agora. O barramento de dados é o que transforma as informações em si. Ele leva números, textos, comandos, tudo aquilo que está sendo processado. É como uma estrada onde passa os dados que a CPU lê ou escreve na memória. Já o barramento de endereço em azul aqui, ele é responsável por indicar onde esses dados estão. Aponta para o endereço, tá vendo? Que a CPU quer acessar e é como colocar o CEP no GPS. Vai dizer exatamente onde a informação está guardada. E logo após, temos o barramento de controle, que ele envia sinal que diz o que deve ser feito se a CPU quer ler, escrever ou iniciar uma operação, ou até mesmo interromper outra. Tudo isso é comandado por esse barramento aqui. Depois dos barramentos, chegamos na memória RAM, que aparece aqui no centro. Ela é usada para guardar temporariamente as informações que a CPU está usando agora, e logo ao lado dela temos a memória ROM, que guarda instruções permanentes, como firmware de inicialização. E mais à direita aqui vemos os controladores de periféricos. Né? Eles são responsáveis por fazer a ponte entre o computador e os dispositivos externos, como joystick, impressora, teclado, mouse, áudio, disco rígido, fita, modem, tudo o que tem aqui. E muitos mais, né, que você pode colocar aí no seu computador. A CPU ela não conversa diretamente com esses dispositivos. Ela envia os comandos pelos barramentos, tá? Que chegam até os controladores, e esses controladores então traduzem o que a CPU pediu para o formato de cada dispositivo. Funciona mais ou menos assim: a CPU decide o que vai fazer, a unidade de controle emite sinais pelo barramento de controle, o barramento de endereço aponta aonde a informação está, tá vendo? E o barramento de dados transporta essa informação até a RAM ou a ROM ou até um periférico. E o periférico executa a ação, seja imprimir, salvar um arquivo, tocar um som, etc. Então, resumindo aqui a imagem, a CPU ela executa as instruções, a UC, né, ela coordena, a ULA ela calcula, os barramentos fazem as transmissões de dados, endereços e comandos, a RAM e a ROM guardam as informações necessárias e os controladores falam com todos os dispositivos.
E esse é o fluxo que permite o computador funcionar de forma organizada, rápida e sincronizada. E assim que é a comunicação interna de um computador moderno hoje em dia, pessoal. É isso aí. Obrigado e até a próxima.